esse livro é um insight que Deus me deu e eu espero, né, que muda a vida, é sobre questão financeira. Boa. Eu tinha muito orgulho de ser pobre. Então, tinha muitas pessoas passando na minha vida, eu orava e prosperava. Eu falava, meus amigos ficam tudo ricos, só eu sou pobre. E eu achava isso legal. Uma vez o Espírito Santo falou, por que você ora por todo mundo e não ora pela sua vida financeira? E aí eu falei, realmente é isso. Eu comecei a estudar na Bíblia e eu comecei a ver que é uma mudança de mente. A prosperidade vem primeiro pela mente. E eu comecei a fazer um estudo e eu comecei a orar para Deus me prosperar. E quando eu comecei a orar, é interessante, começou a abrir portas que eu nem imaginava na minha vida financeira. E começou a virar essa chave. Então, o objetivo desse livro é ensinar a prosperidade, não no sentido ou simples, mas a mudança de mente. E aí eu vou trabalhando os princípios que Deus fala sobre prosperidade, o que nos leva a ser pessoas prósperas. É claro que eu vou falar de dízimo. Tem uma revelação que eu tenho de Abraão com Melquisedeque que é fantástica. Né? Que é a primeira, só para dar água na boca, tá? O que a gente faz na igreja todos os meses, a maioria das igrejas evangélicas, quais os dois rituais que todo cristão participa? Tem a ceia A ceia e o dízimo. e o dízimo, certo? Aí tem o princípio da primeira menção na Bíblia. O que é a primeira menção? Se você quer estudar um estudo na teologia, você vê a primeira vez que é mencionado, que aí vai dar o sentido do todo. No caso do dízimo, é Abraão pagando o dízimo para Melquisedeque. E da ceia, é Melquisedeque dando a ceia para Abraão, pão e vinho. Os dois aparecem juntos e continuam juntos até hoje. Então, porque a ceia é um sinal de aliança. Quando o Melquisedeque dá pão e vinho, fala assim, Abraão, você é muito bem-vindo ao meu reino. É um sinal de aliança. E Abraão devolveu o dízimo, mas fala, é de senhorio. Melquisedeque, eu reconheço que você é o Senhor desse lugar. Quando eu vou para a ceia, é Jesus me convidando, seja bem-vindo ao meu reino. Mas quando eu devolvo o dízimo, mas eu reconheço que tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Ceia, você é meu Salvador. Dízimo, tu és meu Senhor. Os dois estão muito interligados. E eu vou falando dessa questão espiritual, é fantástico. Aí, generosidade, oferta, mas uma visão teológica e de experiências da minha vida e de ministério. Então, esse livro, eu creio que vai ser uma bênção na questão de abertura de mente, na questão da prosperidade, né? De como Deus quer nos abençoar, de como usar recursos. E até eu sei, eu sempre, eu falo por experiência própria, a gente ora muito para as pessoas serem abençoadas financeiramente, mas poucos oram por ele. A gente ora para Deus para pagar as contas, mas não para ser próspero. E ser próspero é ter a mais para ser abençoador. O reino precisa de pessoas prósperas. Então, vai levar essa mudança. E eu tenho orado, Deus, hoje muda a minha oração. Eu quero ser uma pessoa próspera, um abençoador. Né? E aí eu mudei essa visão de falar, não, todo mundo e eu, porque parecia que assim, sabe o que é uma visão meia, vou falar de igreja, né? Você chega lá e fala, eu quero agradecer a Deus que o meu carro estava quebrado, a minha geladeira queimou e Deus usou alguém para me abençoar e eu pagar. Aí o pessoal, glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus que eu comprei um carro novo. Que metido. Quer aparecer com esse carro novo aí? Não é? Então, às vezes, a nossa mentalidade está errada. Não, a gente é uma mentalidade de escassez, né? Eu brinco, né? Às vezes eu prego, é aquilo. E em inglês, às vezes eu brinco do livro, né? A gente já percebeu assim, pagar o churrasco, ó, André, eu vou te pagar, vamos pro rodízio. Quem tá sendo mais abençoado? Não é você, é eu. E eu falo, porque se eu tô te levando pro rodízio, é que eu tenho dinheiro suficiente para pagar o meu, pagar o seu e vai sobrar, porque senão não ia te levar. E se você tá indo naquele dia, mas depois você não vai, porque você só tá indo porque eu te paguei. Então, por isso que é melhor dar do que receber, porque quando eu estou dando, significa que eu tenho mais do que eu preciso. Então, você é o abençoador. Então, às vezes eu brinco assim na igreja, vamos por todo no encontro lá, né? Às vezes tem um pastel, às vezes tem uma pessoa nova. É o esperto. Pastor, me paga o pastel? Eu falo, com o maior prazer, meu amado.
A Tá pessoa aí. fica até sem graça, porque a nossa mentalidade não. Alguém tem que pagar para mim, não. A mentalidade de Deus, eu tenho que pagar, eu tenho que É ser um isso. abençoador. É o princípio básico, a dívida era sua, eu paguei. Esse é o princípio. Isso. Quando você olha para a Bíblia como um todo, tá falando do quê? De uma dívida que a gente contraiu e que não foi a gente que pagou. Esse princípio ele vai se replicar na nossa vida financeira, né? Você ser um abençoador das outras pessoas, você Isso. pagar algo que não é seu. E a promessa de Abraão, né? Qual é? Abraão, vou te abençoar. Você será uma bênção. É isso. Poderoso. Você vai ser uma fonte de bênção na vida das pessoas. E isso é por reino. Eu creio muito, né, numa profecia, até o apóstolo João fala muito dessa, né, de Ageu, né, que os recursos virão para a igreja. Nós seremos uma fonte de bênção para as nações. Eu creio muito nisso, que Deus nesses últimos dias vai prosperar o seu povo de uma forma assim sobremaneira, para as pessoas olharem e verem, né? Tanto que a gente olha a questão do judeu, né? É um povo escolhido de Deus. O judeu é próspero. Por quê? Porque Deus escolheu. É isso. A gente hoje tá aqui, já sabem, né? Meu filho tá nas câmeras aqui, a gente tá com o Enzo aqui. E o Enzo falou que ele veio para trabalhar. Então, Enzo, fica de tarefa aí, quando o pastor Darcio lançar o livro, para voltar aqui. Fica a tarefa do Enzo e o convite já para voltar aqui pra gente falar. Daí a gente entra nesse tema mais a fundo, porque é um tema muito interessante. Acho que as pessoas realmente precisam de um pouco mais de entendimento sobre esses assuntos. Só outro site, só rápido. Davi, eu vou dar um exemplo no livro. A gente fala muito de Davi do que ganhou Golias, mas Davi era um homem tão generoso. Quando ele está levando a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém, a Bíblia fala que a cada 6 passos eles paravam e ofereciam um sacrifício. E em cada sacrifício eram 14 animais. Agora imagina a distância da casa de Obed-edom até Jerusalém. Quantos animais foram sacrificados em oferta ao Senhor? Olha o coração abençoador de Davi. Então a gente fala, o homem segundo o coração, não. Davi era quando ele vai, né, fazer o templo, né? Não vou dar nada a Deus que não me custe. É isso. Davi era um ofertante abençoado, por isso que era tão próspero. Então eu lido com essas questões, né? Porque a gente tem que ofertar, dizimar, ser generoso. Outra coisa que eu falo que crente tem dificuldade, só essa última, né? Tô igual o pastor pentecostal, né? Tá acabando. Aprender a desfrutar. A gente tem dificuldade, o cristão tem dificuldade. Parece assim, se você sai com a sua esposa para viajar, parece que é um peso. Tem vergonha. Não. Deus fala que a gente terá o melhor dessa terra. Então a gente tem que desfrutar, porque às vezes a gente passa a vida e não desfruta o que Deus deu. É isso.